TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa Página da Bíblia, sejam bem-vindos, sempre muito queridos. Nós aqui ansiosos para estudar, convidamos você a participar conosco. Quero agradecer aqui a presença de nossas mestras hoje que nos conduzirão, a presença da professora Ieda. Obrigada pelo convite, mais uma vez aqui estamos juntos, né? Que bom, para né? a gente refletir, estudar a palavra de Deus. É muito Tirar bom. dúvidas principalmente, né? Na medida do possível. Do possível. Né? Às vezes até a gente desperta mais dúvidas, mas isso é sinal de que nós estamos pensando, né? Professora Amélia, quem agradeço imensamente, também está conosco. E eu amo imensamente estar aqui com vocês também, com as pessoas que nos ouvem. Muito obrigada, Amélia. Então, só para a gente tomar pé da situação, nós estamos acabando o Pentateuco, estudando o livro do Deuteronômio. Já estamos hoje entrando no capítulo 12. Vocês vão ver ao longo desse estudo que o Deuteronômio sempre faz aquelas repetições, faz um recordar, vai voltando. Isso é bom porque confirma aquilo que a gente viu, reaviva o que a gente pensou e estudou e vai formando dentro de nós essa consciência de todo esse contexto que nós estamos vivendo, que são esses 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Então, o capítulo 12, eu convido vocês, quem não tiver material, pode me acompanhar. Eu vou fazer a leitura até o versículo 12. Vai dizer: são estes os estatutos e as normas que concedereis de pôr em prática na terra cuja posse Yahvé, Deus de teus pais, te dará durante todos os dias em que viverdes sobre a terra. Devereis destruir todos os lugares em que as nações que ireis conquistar tinham servido aos seus deuses, sobre os altos montes, sobre as colinas e sobre toda árvore verdejante. Demolireis seus altares, despedaçareis suas estelas, queimareis seus postos sagrados e esmagareis os ídolos dos seus deuses, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar. Em relação a Yahvé, vosso Deus, não agireis desse modo. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e os dons das vossas mãos, vossos sacrifícios votivos e os vossos sacrifícios espontâneos, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E comereis lá, diante de Yahvé vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento da vossa mão, vós e vossas famílias, com o que Yahvé teu Deus te houver abençoado. Não procedereis conforme procedemos aqui hoje, cada um fazendo o que lhe parece bom, pois até agora ainda não entrastes no lugar de repouso e na herança que Yahvé teu Deus te dará. Atravessareis o Jordão e habitareis na terra que Yahvé vosso Deus vos dará como herança. Ele vos protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. É no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome, que trareis tudo o que eu vos ordenei. Vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os dons das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido como voto a Yahvé. Alegrar-vos-eis diante de Yahvé vosso Deus. Vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita que mora em vossas cidades, pois ele não tem parte nem herança convosco. Eu quero aqui, posso começar por Amélia? Pode. Vamos começar, Amelinha? Vamos tentar entender. Aqui, além de ser um reforço que a gente está vendo de todos
as promessas, as orientações, os procedimentos que deveriam existir entre eles. Parece que aqui ele está passando a limpo de novo. Ainda não tomaram posse da terra prometida, mas tudo isso está sendo recordado, né? Então, uma das preocupações que o livro de Deuteronômio tem esse capítulo 12, ele está ligadinho, quase que repete o capítulo 5, que também o Êxodo 20, que é a questão das normas, de você observar somente um Deus, né? Tem uma intenção muito clara nesse capítulo nosso, né? Que é fazer uma espécie, assim, de uma atualização do decálogo que foi dado lá no deserto para o povo, né? E o Código da Aliança, que está do Êxodo 20 até o 23. Então, na realidade, quando ele fala que ainda não entrou na terra, então os autores do Deuteronômio estão vivendo numa época em que os acontecimentos já aconteceram. A infidelidade à aliança, a opressão política, a exploração, várias religiões e cultos de idolatria. Então, acho que a gente percebe que o autor ele faz assim, ele olha para a situação do hoje, o que está acontecendo com o povo, né? A gente já falou que o povo está voltando do exílio da Babilônia, né? O povo está voltando lá do exílio e vai novamente entrar na terra e ter um projeto para viver. Então ele está fazendo uma memória. Olha, nós estamos assim hoje. Vocês lembram e vai fazer memória do que aconteceu no passado também. Na escravidão do Egito, travessia do deserto, e agora eles estão saindo novamente de um exílio da Babilônia e vão voltar para Israel de novo. Então ele faz essa visão, ele relembra essa história toda para dizer para o povo como que o povo tem que viver. Vocês têm que lembrar que aconteceu tudo isso aqui porque vocês foram infiéis à aliança, né? E outra coisa, logo que você começou a ler no primeiro, assim, do versículo 1 e o versículo 2, vai falar, colocar em prática, dizer, é uma introdução para o 12, né? Toda a relação com Deus é o alicerce de todas as outras relações. Por isso, ele vai dar uma ordem para destruir os lugares do culto para outros deuses. Não pode ter outro Deus. Lembrar sempre que o outro Deus, ele tinha um rei que era chamado de filho dele. Então, lembra do Egito do faraó? O faraó falava, era Deus que falava. Isso. Por isso o povo obedecia, porque era Deus, né? Então, ele deverá ter somente um lugar de adoração para Javé, que ele fala, para Yavé. Somente, ele vai repetir, somente Javé é Deus, só ele é Deus, né? O fato dele ser o único Deus implica a rejeição de qualquer outra forma de idolatria. Então, se ele é único, eu não tenho que adorar outro Deus nenhum, porque é ele que me libertou, ele que me alimentou, ele que cuida de mim, né? Porque os ídolos o ser humano manipula. Você manipula um Deus que você cria. Sim. Agora, esse nosso Deus não, né? Esse Deus nosso, ele entra em relação com as pessoas, né? Ele falou com Moisés, ele fala com as pessoas, né? Parece assim, que Deus necessita das pessoas para viver para ter essa liberdade. Mas lembrar que Deus é um só, ele criou, ele se manifesta através de todas as criaturas, né? Falando isso, você lembra quando a gente lê o capítulo 1 do Gênesis, versículo 26 e 27, parece claro que Deus fala que toda a humanidade foi criada à sua imagem e semelhança, né? Semelhança de Deus. Então isso é muito importante a gente lembrar sempre, né? Ok. Então, aqui, Eda, no versículo 8, claro que você fica à vontade para comentar outros também. Aqui ele diz que até agora vocês fizeram como vocês quiseram. Na verdade, eles já vinham cheios de normas, de orientações, né? Mas aqui parece-me que a coisa vai ficar mais intensa, né? Vai ficar com mais cuidado, vocês vão ter que ter mais respeito, vão ter que obedecer mais ainda para que somente Deus e Yahvé seja louvado, né? Então, nós temos aqui uma instrução. Né? Nós estamos estudando, entrando no capítulo 12, o Código Deuteronômico. Tá. Né? O próprio livro diz, né, Deuteronômio significa o quê? A segunda lei, ou uma atualização da lei, como a Melinha já disse, do Êxodo 20, e que já foi colocado aqui no segundo discurso de Moisés, que continua aqui nesse capítulo que nós estamos. Então, o segundo discurso de Moisés começa lá em Deuteronômio 5, onde ele faz uma recapitulação histórica, uma introdução histórica de todo do Êxodo, né, e uma atualização dessa lei. Então aqui, são leis que nós vamos ver
do capítulo 12 até o 26. Porém, hoje, especificamente nesse programa, nós vamos estudar do capítulo 12 até o 16, vai falar sobre a relação de Deus com o seu povo. Então, vai falar sobre o culto, a unificação do culto. São leis que não são leis, assim, nós vamos dizer assim, que ela não tem um caráter jurídico, mas ela se apresenta como instruções, como uma indicação, como uma exortação, como a gente vê aqui nesse versículo 8. Não procedereis conforme procedemos aqui hoje. Então, vai falar sobre a unidade do culto. É uma lei, é uma instrução que vai falar sobre a unidade do culto. Olha só, cada um fazendo o que lhe parece bom. Então, está dizendo assim, ó, nós não podemos fazer o que cada um não está aberto para isso aí, né? Então, nós vamos ter uma unidade, vamos procurar uma unidade. Aí ele continua no 9, pois até agora não entrastes no lugar de repouso e na herança que Yahvé teu Deus te dará. Esse lugar de repouso aqui em Deuteronômio é a terra prometida, porque depois de toda a libertação da escravidão do Egito, e depois aqui, igual a Amélia explicou, porque o povo também perdeu a terra nesse período que o livro foi escrito, e vai para o exílio da Babilônia, e sai de lá de novo e reconstrói uma nova sociedade. Então, essa lei, ela vai ser atualizada pelos levitas. Os levitas é que vão tentar, com esse espírito do decálogo, né, fazer com que o povo, depois desse período de escravidão e libertação, ele passa por 2 processos aqui, né, que a gente tem que entender bem. Esse povo, ele vai voltar para a terra, depois do exílio, e faz toda uma leitura histórica também, porque o livro, ele tem uma escrita assim, o autor é complexo, são textos de períodos diferentes, são leis diferentes, de períodos diferentes. Então, mas voltando aqui, esse repouso aqui é a terra, depois de toda a peregrinação pelo deserto, o povo então agora vai entrar no lugar de descanso, que é a terra. Porém, exige aí a lei, né? Está dizendo, continua aqui, ó, no 11, é no lugar, vocês não vão prestar o culto em qualquer lugar, conforme cada um deseja. Ele vai dizer aqui, onde que vai ser a instrução, né? No versículo 11, é no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome, que tereis tudo o que eu vos ordeneis. Então, que trareis aqui, tudo o que eu vos ordeneis. Então, é no lugar onde é que eles vão fazer o culto? O texto está falando aqui, né? Aonde Yahvé, vosso Deus, houver escolhido para ir habitar o seu nome. Você presta atenção que o lugar que Yahvé tiver escolhido vai repetir nesse capítulo? Vai repetir várias vezes. 7 vezes. Olha, o 7 é totalidade, né? Então, entendendo aqui, é uma lei da unicidade do culto. Não é em qualquer lugar, mas aonde Yahvé manifestou o seu nome, aonde Deus se manifestou. A unidade vai ter a centralização do culto aqui, começa aqui. Porque nós vamos ver que a centralização do culto mesmo, ela vai acontecer em Jerusalém, né? No final do império de Josias, ali no Reino do Norte, quase no final do império. Vai haver, mas antes disso já existe, então, né, essa intenção da unidade do culto, aonde... qual que é o símbolo da unidade do culto aqui para Israel? É a Arca da Aliança. Então, aonde que vai ser, ele está instruindo aqui o autor, no caso seria Moisés, que é o segundo discurso dele, de que não pode ser lugar do culto em qualquer lugar, mas somente aonde Deus se manifesta, aonde tem a revelação de Deus. E aqui é interessante que o culto, o santuário, não é mais o lugar da presença de Deus, mas é o lugar aonde Deus manifesta o seu nome. Então, é um lugar onde as pessoas vão celebrar, oferecer suas orações, suas ofertas, seus sacrifícios, num clima de partilha, de festividade. Tanto que a palavra alegrando-vos aparece 2 vezes aqui nesse trecho, né? No versículo 7 e no versículo 12. Então, vai ser
um local, assim, um momento de alegria, um momento de partilha, de comunhão, esse lugar de culto. Então, nós temos aqui, nesse trecho que a gente está estudando, a lei do culto, com relação ao culto. E é interessante que no 12, só para retomar um pouquinho aqui, esse versículo 1 é o título. Tem a Bíblia Jerusalém, ela traz aqui dizendo que esse código aqui, ele vai reunir diversas leis. Porém, esse mandato, são estatutos, são normas, é o título desse código, desse conjunto de leis. Né? Exatamente, é bem no comecinho do capítulo, versículo 1, são estes os estatutos e normas. Na verdade, esse povo já está bem familiarizado com as normas, com os estatutos, com as leis, porque ao longo de 40 anos eles estão sendo preparados para cumprir isso aí, né? Então, essa é a função dos levitas. Né? Nós sabemos que os levitas, Moisés, Abraão eram levitas, porém, é um grupo de pessoas escolhidas por Deus, né, para que exerça a função religiosa. Então, existe os sacerdotes, existe os levitas, que são os catequistas, que exercem essa função de catequizar, principalmente aqui no Deuteronômio, ele vai inculcar a lei, né, vai repetir, vai martelar. Por quê? Porque eles fazem uma releitura assim, poxa, olha o período que o livro foi escrito, nós perdemos a terra, nós voltamos para o exílio, para a escravidão. E agora, pós-exílio, nós vamos reconstruir Israel, nós vamos reconstruir o templo. Então, o que é que nos levou? O que levou a gente a perder a terra? Foi a idolatria. Nós vamos ver casos de idolatria aqui. Né? Então, por isso que ele manda destruir, que é um problema seríssimo aqui, quando ele faz essa releitura. Então, aqui no versículo 2, no 12, devereis destruir todos os lugares, né, em que as nações que ireis conquistar tinham servido aos seus deuses. Então, aqui está falando das nações, dos cananeus que moram nessa região da Palestina, onde eles vão possuir a terra, onde eles vão tomar a posse da terra. Então, ele está dando uma instrução, cuidado para que vocês não se contaminem com os vossos, para que vocês não se contaminem. O culto de Javé, fazendo aquele politeísmo, aquela mistura de sincretismo religioso com a cultura deles politeísta. Porque eles acreditavam não em Javé, os cananeus. Os habitantes da terra prometida, eles adoravam vários deuses. E Israel está tomando posse dessa terra. Então, essa lei está vindo, é uma lei para ser cumprida. Né? Então, é uma lei para ser ensinada, uma lei para ser... É uma instrução que está dando aqui. Por quê? Cuidado com a idolatria. Porque por causa da idolatria, nós voltamos para a escravidão. Então, nós vamos ver, deixa eu ver se eu consegui compreender, porque eu estou aqui representando o meu público. Né? É importante que fique bem claro também. Não, você esclareceu super bem, mas é bom a gente bater, porque aqui é um período em que está narrando como eles chegam à terra prometida. E que Deus orienta, cuidado, isso já foi terra de idólatras, isso já foi terra onde os montes possuíam ídolos aos quais eram venerados, eram idolatrados. Não quero que vocês façam isso. E a gente vai ver que, pelo jeito, eles desobedecem, eles erram, vão ser dominados agora, vão para o exílio da Babilônia. Lá no exílio da Babilônia é que eles vão fazer todo esse recordar que está sendo escrito aqui. Quer dizer, é no castigo da perda que eles vão recordar tudo que eles viveram e o que Deus tinha alertado e que eles não cumpriram. É uma reflexão, né? É uma reflexão, por que me aconteceu isso? Porque a ideia que a gente tem é de que esses livros foram escritos, está acontecendo e o cara está lá, andando com um caderninho e escrevendo. Está acontecendo, ele está escrevendo. Na realidade, não. Isso vai ser escrito quantos mil anos depois, Amélia ou Ieda? No século VIII.
Lá no século oitavo. VIII, Passaram-se pelo ano de 800, 750 800. antes de Cristo. Antes de Cristo. E o livro, ele termina de ser escrito no ano 400. No ano No 400. século IV. Quando o povo já Antes voltou, de né? Cristo, quando aí, então tem todo um processo histórico de construção esse livro. E tem um porquê está escrevendo. Tem um porquê está escrevendo. Lembra? Deus fez uma aliança, Deus prometeu a terra, prometeu bênção, descendência, Deus deu tudo. Mas com o passar do tempo, o próprio povo foi olhando para quem está do seu lado, estão cercados de outros povos, outras culturas, outros deuses. Sim. E isso vai, às vezes, encantando algumas pessoas e começaram a buscar esses outros deuses. Por exemplo, Yahvé caminhou pelo deserto, né? O Javé cuidou deles, deu pão, deu água, deu carne, deu tudo. Quando chegaram na terra, era para adorar só Yahvé. Aí acontece, não chove, é uma terra que só chove no começo do ano, depois não chove mais, então falta água, e vai acontecendo algumas coisas, e os vizinhos têm deuses para tudo. Deus para mandar chuva, Deus para plantar. É como assim, o Deus Yahvé só entende de deserto, só de animalzinho pequenininho, não atende a outras coisas. Aí vai adorar. O problema é que quando você adora um Deus, por exemplo, que manda chuva, que é o Deus Baal, quando você adora esse Deus está vinculado ao rei vizinho. E esse rei se diz filho desse Deus. Você quer adorar? Aí tem que entrar na tudo aquilo que o rei exige. Você volta a ser escravo. Você faz, então, a idolatria. Tanto é que quando a gente lembra que eles estavam na Babilônia, vão fazer memória. Se Deus prometeu terra, bênção, descendência, ele deu. Por que estamos aqui agora? A terra está na mão de estrangeiros, os descendentes também, então, e a bênção virou maldição. Aonde foi que eu errei? Aquela pergunta. Aí, tanto os discípulos de Isaías, depois Ezequiel, vai ajudar o povo a refletir. O que nossos pais nos contaram mesmo? Aí vai toda a releitura da criação do mundo, releitura da caminhada pelo deserto, né, com o êxodo, como entrou na terra, como viveu, e vão descobrir que o nosso maior pecado foi ter feito a idolatria. E quem fez a idolatria? A monarquia. Então, quando nós pedimos um rei homem, deixamos Javé de lado, tudo aconteceu por nossa culpa. O nosso pecado foi a idolatria, a monarquia. Foi esquecer as promessas de Deus. Então, essa lei da unidade do santuário, ela defende o culto de Javé, contra a contaminação de todo o culto dos deuses, outros deuses, falsos deuses cananeus, pela destruição dos seus lugares. Porque quando a gente lê aqui, a gente fala assim, nossa, mas Deus manda destruir as outras nações, né? Em vez de preservar, em vez de haver uma enculturação, porque a gente fala assim, tudo vale, né? Vamos enculturar, né? Vamos o cristianismo. Mas vamos somar com a nossa cultura. Tudo bem, tem coisa que não dá para enculturar, então ele está dizendo aqui, olha, destrói os cultos, as estelas, as estacas, por quê? Defendendo aqui o culto de Javé. Porque essas estelas, a gente faz uma pesquisa, elas são pedras ou cipós que foram dedicadas a Deus Baal, o Deus da natureza. E deuses que homens mesmo plantam. Corta uma árvore, pega o miolinho da árvore, faz um Deus e fala, esse é o Deus, adora. E com o resto vai fazer assim, vai fazer um churrasco, né? Vai usar para queimar, para acender fogo. É o homem que criou. Né? O homem manipula. Então, uma forma de manipular o sagrado. Aqui nós corremos o risco perigoso. Até hoje a gente continua correndo esse risco. Por que é perigosa a idolatria? Porque muitas pessoas usam o nome de Deus, o Deus verdadeiro, para se beneficiar. E Javé não é assim. Javé é um Deus poderoso que não se deixa manipular pelo homem. Porque ele não é homem, ele é Deus. A gente pode construir o templo, mas Deus nós não colocamos Deus dentro do templo. É o espírito livre que age onde quer e como ele quer. Então, nós temos uma tendência de manipular Deus. Eu vou fazer tal coisa, eu vou ser bonzinho para que... Ou então, a gente está sempre assim, tentando, vou ver se eu consigo isso de Deus, fazendo uma troca com Deus. E Deus não age por amor em nossa vida. Então, aqui também, essas estelas, pede para queimar também os postes. Estes postes sagrados aqui dos cananeus, eles eram estacas, que eram substituídas por árvores dedicadas a Deus Astartes. Depois nós vamos ler no livro do Segundo Reis, que fala sobre essa idolatria, que pede para demolir esse tipo de culto. Tá bom? Ok. A coisa é mais
mais complicadinha do que a gente pensava, porque é preciso a gente não deixar de fazer esse exercício. E isso foi escrito depois de já se ter perdido a terra que Deus havia dado. E por que perderam? Aí é o questionamento que nós estamos aqui trazendo, todo esse recordar o que foi prometido, o que foi dado e o que não foi cumprido. Daí por que haverem perdido. Mas eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta, porque esse assunto ainda vai render muita coisa. Ok, voltamos. Vamos ler o nosso próximo texto. É um trechinho que vai do 13 ao 28. Fica atento a ti mesmo. Não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que vejas, pois é só no lugar que Yahvé houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos, e é lá que deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. Entretanto, quando quiseres, poderás imolar e comer da carne em cada uma das tuas cidades, conforme a bênção que Yahvé teu Deus te houver concedido. Poderás comer tanto o puro como o impuro, assim como se come a gazela e o cervo. O sangue, porém, não o comereis, tu o derramarás por terra como água. Não poderás comer em tuas cidades o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, nem os primogênitos das tuas vacas e ovelhas, nem algo dos sacrifícios votivos que hajas prometido, ou dos teus sacrifícios espontâneos, ou ainda dos dons das tuas mãos. Tu o comerás diante de Yahvé teu Deus, somente no lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva e o levita que habita contigo. E te alegrarás diante de Yahvé teu Deus de todo o empreendimento de tua mão. Fica atento a ti mesmo. Nunca abandones o levita em tua terra todos os teus dias. Quando Yahvé teu Deus tiver alargado o teu território, conforme te falara, e disseres, eu queria comer carne. Caso desejes comer carne, podes comer carne o quanto queiras. Se o lugar escolhido por Yahvé teu Deus, para aí colocar o seu nome, estiver muito longe de ti, poderás então imolar das vacas e ovelhas que Yahvé teu Deus te houver dado, conforme te ordenei. Poderás comer nas tuas cidades o quanto desejares, do mesmo modo como se come a gazela e o cervo. Assim as comerás, o puro junto com o impuro. Sê firme, contudo, para não comeres o sangue, porque o sangue é a vida. Portanto, não comas a vida com a carne, jamais o comerás. Derrama-o por terra como água, não o comas, para que tudo corra bem a ti e a teus filhos depois de ti, pois deste modo estarás fazendo o que é reto aos olhos de Yahvé. Todavia, das coisas que te pertencem, tomarás o que tiveres consagrado, bem como teus sacrifícios votivos, e irás ao lugar que Yahvé houver escolhido. Oferecerás teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar de Yahvé teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar de Yahvé teu Deus, e comerás a carne. Ouve com atenção, para pôres em prática todas as coisas que te ordeno, para que tudo corra bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, pois estarás fazendo o que é bom e reto aos olhos de Yahvé, teu Deus. Gente, como essas questões práticas que envolvem o cuidado, as orientações, as normas de procedimento, ficam por milênios. Eu me lembro da minha avó, quando ia fazer uma galinha à cabidela, que é aquela galinha que a gente faz com sangue. Ela deitava a galinha, primeiro botava o pezinho nas asas, né? Pegava o pescoço da galinha, arrancava as peninhas do pescoço, dava aquela batidinha na jugular, para ela estufar assim um pouquinho, passava a faca e ia derramando sangue numa vasilhinha, até sair todo o sangue da galinha naquela vasilhinha. Depois, ela batia aquele sangue para poder jogar na carne já cozida, temperada,
explicar uma galinha maravilhosa, vocês conhecem. Mas o que eu lembro, me faz lembrar isso aqui, que eu estou lendo o texto e estou associando essa minha história, é exatamente que isso tudo até hoje vem de lá. Porque qual que era o problema? Você Então, aqui, essa tem lei... gente que mata puxando o pescoço, né? A minha avó, a pessoa mais antiga fazia isso, né? Hoje a gente já está com tudo pronto, a galinha limpa. A galinha Se limpa, pro- pronta, sem pronta, sangue, sem só nada. falta a gente mastigar e engolir. É. Então, no tempo dos nossos avós ainda, né, se praticava esse tipo de matança para próprio consumo. Aqui Isso. também o texto está falando do consumo. E está É. fazendo a distinção entre a matança dos animais que são profanos e o que são sagrados. Está fazendo uma distinção aqui. O que é sacrifício, que é ofertado e consagrado a Yahvé, como oferta, esse animal, você não pode fazer em qualquer lugar. Isso. Aqui no 4, ó, no versículo 4, só 14, quer dizer. Desculpa, meu óculos está um pouquinho fraco. Versículo 14 aí, somente no lugar que Yahvé houver escolhido, que você vai fazer os holocaustos e os sacrifícios. Não é em qualquer lugar. Esse aí se distingue por quê? Porque é um sacrifício religioso. O profano, né, aqui está dizendo o puro e impuro, que você pode comer em qualquer lugar. Mas o que for consagrado, o que for oferecido, não pode ser em qualquer lugar. Então, está fazendo a distinção entre a matança dos animais. Né? E aparece uma coisa aqui também, quando ele fala assim, se você quiser comer carne, a gente vai lembrar do povo no deserto também, que cansou de comer só maná, maná pediu carne, Deus deu carne. Então, no meio desse povo também tem gente que tem bastante gado, né? E eu quero fazer um churrasco, quero comer carne. Você pode comer na tua casa, mas tem o que está lembrando aqui, que tem aquilo que é, lembra, vai falar mais para baixo, nos versículos seguintes, do que é o primeiro. O primeiro animal macho que nasce, os primeiros frutos da terra. Primogênitos. O primogênito, tudo é ofertado a Deus. Então, você tem vontade de comer carne, pode comer na tua casa, na tua tribo à vontade. Mas o que é dedicado a Javé é só lá no lugar que Javé escolheu. E vai lembrar de novo. Né? Vai lembrar de novo também. E outra coisa que apareceu aqui, não abandonaram o levita. Né? A gente vai lembrar que o levita foram aqueles, quando o povo entrou na terra, não ganhou terra para plantar para nada. A tribo de Levi foi aquela que ficou, cada grupo numa das cidades onde o pessoal estava, você dava lugar para ele morar, e ele pediu um pedacinho para ele também cuidar das ovelhinhas dele, mas era aquele que ia cuidar, para que o povo não desviasse, nem para a direita e nem para a esquerda, que o povo cobrisse aquilo que Deus pediu, que é o Êxodo 20. E aqui ele está fazendo memória também. E ele fala ali, ele vai pedindo assim... No né, 18 ele fala sobre o levita, sobre o né? levita. Então, na realidade, ele vai repetir no 19 também a questão do levita, na tua terra, né? No livro do Deuteronômio, os levitas são muito elogiados, né? E eles têm uma missão sublime. Eles aparecem sempre assim, junto com as pessoas lascadas, a gente fala assim, junto com os indigentes, ele aparece com as viúvas, com os doentes, né? Eles viviam ao redor dos santuários, não tinha tanta coisa como sacerdote, mas ao redor do santuário, eles acolhiam o povo, eles recebiam as ofertas, rezavam com o povo, contavam as histórias do passado e animavam o povo na luta da vida do dia a dia, né? E é assim, lá depois que você leu também do versículo 20 em diante, que ele vai falando também, ouve com atenção para pôr em prática tudo, ali também, quando você conseguir a terra, está fazendo memória do Êxodo 16 também. Quando o povo pede carne, você pode comer quanto você quiser, se você tem para comer, né? Mas você, mesmo que o lugar que para fazer o culto está muito longe, mas você não quer esperar o lugar do culto, né? Você quer comer carne agora, você pode comer, né? E pode comer qualquer animal, porque lá no templo não, é o que é animal puro e impuro. Isso a gente viu quando a gente estudou Levítico capítulo 1, e Levítico 22, né? E vai repetir. Então a gente percebe que o Deuteronômio ele faz memória e vai lembrando que já estava escrito já no livro de Número, no livro de Levítico, né? No livro do Êxodo, e vai fazendo bastante memória para a gente entender também. É interessante aqui para fazer a questão do levita, ele exorta no finalzinho do versículo 18, diz assim,
no finalzinho do 18. Se O levita, fala para lembrar, para não se esquecer do levita, né? E no finalzinho do 18 diz, nunca abandones o levita em tua terra, todos os dias. O levita sempre é para ser lembrado, porque ele é como se fosse, ele é um homem de Deus, é um catequista que vai levando a mensagem do decálogo, da aliança, né, para o povo, e ele é visto, como a Melinha disse, como alguém que como um estrangeiro, como alguém que não tem terra, como alguém que não está apegado a nada, ele não recebeu a sua herança na parte da terra. Na verdade, é o 19. É o finalzinho do 19. É o 19b. Isso. Nunca abandones o levita em tua terra todos os teus dias. Né? Mais para frente ele vai retornar de novo falando sobre o levita e vai colocando a questão, a preocupação social também com os pobres, com os levitas. Eu quero destacar aqui a questão do sangue também, que está proibido o consumo do sangue. Isso. Né? Diz ali no 16, o sangue, porém, não comereis. Tu o derramarás por terra como água. Então aqui existe já uma lei universal, que até hoje os judeus levam ainda em conta essa questão de proibir o consumo do sangue. Por quê? Porque o sangue é a vida da carne. Então, a vida simboliza a vida pertence a Deus. E o sangue então, não pode ser consumido. O sangue vai estar sempre lembrando aqui as oferendas que eram feitas nos altares, porque aquele sangue, depois de feito o sacrifício... servia para expiação. Isso, era espalhado, era derramado sobre o altar, né? Então, sempre trazendo a conotação de que esse sangue será sempre oferecido a Deus, nunca será consumido, né? É interessante que isso aqui vai ser um recordar de todas essas normas que ele já vem vivenciando, né, Amélia? Não é? A Amélia está um pouquinho gripada, Amélia, está com a a Amélia está com uma tossezinha, mas não tem problema, Amélia, deixa a sua tossezinha quieta no seu canto aí. O Deuteronômio, o capítulo 12, ele é importante porque ele vai deixar uma mensagem assim para a gente, que servir a Javé, servir a Deus, é andar nos seus caminhos, significa assim, viver uma religião que é encarnada na realidade da vida pessoal e na comunitária também, né? A luz, tem uma luz, a luz daquela relação da aliança que Deus fez com o seu povo, que se expressa assim em atitudes práticas. Então ele está dando alguns conselhos, não faça isso, faça assim. Isso. Para você lembrar, porque eles estão fazendo uma memória daquilo que eles viveram, porque que perderam tudo. Então o Deuteronômio é um livro de catequese, tá fazendo memória e ajudando o povo a entender que ele tem que viver assim, andar nos caminhos. Aí eu lembrei aqui do Salmo, tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, né? Você tem que caminhar assim, fazer memória, né? Não deixar, não esquecer os levitas, não comer a carne, qualquer coisa, você pode comer na sua terra, na sua casa, mas o que é ofertado a Deus, porque tem muito a questão do sacrifício, né? De animais, as coisas. Então tem que ser aquele que Deus escolheu. Aí vamos lembrar que quem está escrevendo a história são pessoas humanas, né? E lembrar que quando a experiência que eles têm de Deus é o que eles escrevem aqui, né? Toda a experiência que ele fala é o que eles fizeram com Deus. E nós só conhecemos esse Deus da Bíblia através das experiências que o povo fez e contou. E cada um de nós faz uma experiência também, né? A minha é minha, a tua é tua, de cada um faz a sua experiência, né? Então a gente tem que lembrar, sempre quando está lendo um texto, recordar sempre. Nós estamos lendo uma história que o povo fez uma experiência e está contando para nós. E aqui é uma catequese, olha, você vai voltar para a terra de novo. Tá. Então, quando você voltar, a mesma coisa, a gente que é mãe, que é pai, que é avô, que é avó, né? Se um filho erra, ele vai ter, não é que você vai castigar, ele mesmo vai sofrer as consequências do erro que ele fez. Aí, quando ele volta, você vai dizer, olha, filho, aconteceu tudo isso, eu te falei para você, nós mostramos para você, você desviou do caminho. Então, agora, para você viver bem e superar tudo isso que você passou, você faz isso, faz isso, faz isso. A gente que é pai, mãe, vó e vô, a gente vai dando conselho para ele voltar. Exato, Muito bem. Vamos seguindo o próximo versículo para a gente encerrar esse capítulo 12.
a partir do 29. Quando Yahvé teu Deus houver destruído as nações para onde te diriges, para te apoderardes delas, e as tiveres conquistado e habitares em suas terras, fica atento a ti mesmo. Não te deixes seduzir, não vá seguir o que ele havia exterminado da tua frente, não procures pelos seus deuses, dizendo como estas nações serviam os seus deuses, vou fazer o mesmo. Não procederás desse modo para com Yahvé teu Deus, pois elas faziam a seus deuses tudo o que é abominação para Yahvé, tudo o que ele detesta. Por seus deuses chegaram até a queimar os próprios filhos e filhas. Então, gente, é assim, por mais bonito que seja o gramado do vizinho, lembra que o teu gramado é especial. O outro pode brilhar, pode parecer que está fértil, pode parecer que vai trazer mais alegria a todos, mas por trás existem coisas que você não conhece. Mantenha-se fiel à sua terra, aquilo que você ganhou ali. Mantenha-se sempre prometendo cumprir ao Senhor aquilo que prometeste quando saíste do Egito, né? Então aqui parece que ele está assim, tentando trazer esse alerta. Fica atento a ti. Eu acho que essa advertência vale até hoje, né? Sabe por quê também? O povo está olhando ao redor dele, e quando ele entrou na terra, ao redor dele tinha outros povos com seus deuses. E esse povo tinha exército, esse povo tinha muita riqueza e enriquecia cada vez mais com guerra de conquista, adorando. Então, tudo para eles eram os deuses que davam. Aí, esse povo que mora vivendo o projeto que Deus deu, é aquela coisa, o que é meu é teu, o que é teu é dela, o que é dela é todo mundo. Ninguém comprava nada, ninguém queria enriquecer. Estava satisfeito com ter o hoje. Amanhã também, tudo partilhado. Esse exercício de viver na partilha, na solidariedade. Quando ele olha, a geração morre de outra geração, e a juventude olha, os outros olham e fica com inveja, porque aquela outra geração tem tudo, tem palácio, seria dizer assim hoje, eu vivo com o meu salário tudo contadinho, moro numa casa que é minha, graças a Deus, mas aí os seus filhos estão olhando, os amiguinhos dele, tem muito mais, tem carro, pode fazer uma viagem, pode, e eu não posso nada. Aí eu sou tentado a conhecer por que ele tem tudo. Aí eu tenho por isso, eu sou tentado a deixar de fazer aquilo que eu posso fazer e vou me endividar, porque eu vou querer viver como o outro vive também. Mas não dá, porque eu não tenho isso. Aí eu caí na perdição. O povo de Deus fez isso. Então, aqui, né? nessa perícope aqui do 30, versículo 30, ele fala sobre a sedução. Cuidado para você não ser seduzido pelos ritos, pelo culto, pelo culto dos cananeus, de outros povos. Então, cuidado, fica atento a ti mesmo. Né? Aqui, ó, não vá seguir o que ele havia exterminado da tua frente, não procures pelos seus deuses, não procure, cuidado com a sedução. E hoje, mais do que nunca, serve para nós essa sedução. Nós temos que ter cuidado, porque a todo momento estão tentando nos seduzir, não é verdade? Toda hora. Toda hora os nossos sentidos estão antenados a tudo que acontece, e os meios de comunicação e propagandas tentam nos seduzir com seus produtos, né? E a gente começa até a desvirtuar a fé. É isso que acontece com a idolatria. Você perde o caminho, você perde o rumo e deixa de fazer a vontade de Deus. Porque, na verdade, essa lei aí, o Deuteronômio, essa segunda lei, essa atualização da lei, ela tem o espírito do decálogo. O decálogo foi feito, né, num clima de aliança de Deus com o seu povo. Então, Deus revela para o seu povo qual é a vontade de Deus. Então, cuidado, segue sempre essas orientações, né? Segue sempre os mandamentos de Deus para você não desvirtuar do caminho. Então, aqui esse perigo de você ser seduzido pelas coisas do mundo. Todo momento, se a gente não cuidar, a gente está praticando os mesmos ritos de povos pagãos, até ateus, consumindo, né,
notícias, consumir alimentos que são até consagrados a outros deuses. Então, nós fica atento o que a palavra está dizendo para a gente hoje. Eu fico aqui pensando que quando esse povo foi convidado a sair do Egito, foi prometido uma terra que mana leite e mel. E eles de certo pensaram, vai ser um paraíso, é uma ilha, e eu vou estar ali com tudo que eu quero, não vai ter nada ao redor que me provoque. E na realidade não é uma ilha, é uma terra inserida no meio de outros povos, e outros povos, cada um com seu jeito de ser, com suas artimanhas, com suas conquistas, com seu ouro que brilha para si próprio, né? E aí que vem a dificuldade de você se manter fiel a obedecer a Deus como você havia pensado quando saiu do Egito, e amá-lo e temê-lo, e acima que é o espírito do Deuteronômio. Exatamente, acima de tudo, né? Por isso que ele, por várias vezes, ele diz, cuida de ti mesmo, não fica olhando os outros, observa a ti, a você foi dada a liberdade, sair de uma terra de escravidão, foi te dado uma terra livre, limpa, cheia de riqueza. Não olhe os outros para não perderes o que acabaram de ganhar. E, na verdade, isso aqui vai ser escrito no tempo que eles já perderam tudo outra vez, né? O que o Deuteronômio está pedindo para o povo agora é que o povo tem que olhar para trás, ver o que fez de errado e se converter. A palavra-chave do Deuteronômio é conversão, né? Porque o próprio Deuteronômio está mostrando aqui um projeto de Deus, né? Um projeto de uma grande luta pela justiça, né? E que exige todo o esforço do ser humano. Porque você ficar rodeado de outras coisas, né? Para você viver num projeto assim, é um grande esforço que tem que fazer. Mas para você conquistar de novo, que é a terra e a vida, não esquecer. Né? Aí por isso que ele faz muita memória lá do Egito, vai lembrando que quando Deus libertou, e vai dando um monte de normas de novo. Percebe que fala várias vezes, não comas. Né? Não ofereça, ouve com atenção, né? Fica atento, não se deixe seduzir, não vai seguir. Então, ele está fazendo memória, porque você fez tudo isso. Né? Então, na realidade, é para a gente, para o povo lá. E para a gente hoje seria a mesma coisa também. Né? Não se deixe seduzir por coisas falsas, que no final, o que mais importante é a vida. E eu lembro aqui o Novo Testamento, quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E só para a gente encerrar esse trechinho aqui, esse capítulo 12, tem um caso de abominação aqui no finalzinho dele, no 31, que é a questão da prática de exterminação das crianças, sacrifícios de crianças. No final diz assim, os cananeus praticavam. No final diz assim, por seus deuses chegam até a queimar os próprios filhos e filhas. Tinha o deus Moloque que queria sacrifício do filho. O filho primogênito tinha que ser ofertado aos deuses, né? Para você ter vida. E hoje o deus Moloque está provocando a sua volta, né? Porque com as promessas de dar descriminalização à prática do aborto, parece que a gente está vendo esses deuses voltarem a dominar a terra, né? Então, Javé é o Deus da vida. Ele quer vida e liberdade, vida com dignidade para todos. Com certeza. E aqui, o autor está falando, cuidado, né? Cuidado, né? Com as seduções, cuidado, tem coisa que abomina Javé. O sacrifício de criança é uma abominação. Né? Sacrificar, que Deus é esse que exige o sacrifício de queimar uma criança? Sim. Não é o Deus da morte. É o Deus da morte. Então isso é abominável. E fecha esse período aí, já entrando no comecinho do 13, que eu vou encerrar com ele, que é cuidareis de pôr em prática tudo o que eu vos ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás. Né? Então fica um convite a nós aqui, para que a gente entenda que isso foi vivido, isso foi registrado, está sendo relembrado, para que hoje a terra que foi entregue para nós é a terra da liberdade, a terra onde nós vivemos, a terra da vida, né? A terra onde devemos honrar a Yahvé em qualquer hora e momento, né? E para sempre. Então, que nós não percamos de novo, né, pelo exílio de Satanás, a vida que nos foi entregue. Quero agradecer nossas mestras, o estudo de hoje,
Foi muito bom, é sempre muito bom, né? Muito bom estar aqui. Amélia, eu desejo que você se recupere, viu? Com certeza. Que você fique com essa gargantinha boa, que você dê tudo certo, que você se coloque sempre, como você sempre se coloca à disposição do estudo, Amém. né? Do ir de evangelizar e sempre cada vez melhor. Ieda, eu agradeço imensamente, você também está aqui conosco mais uma vez, tá? Obrigada. E a você, que conosco tirou essa meia hora, esses poucos minutos para estarmos aqui, cada vez mais entendermos o projeto de Deus sobre nossas vidas. Portanto, agradeço a todos com um Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.